Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, abrir a palavra de Deus. As nossas crianças, elas já vão descer, nós vamos orar e elas sim vão sair. O texto da nossa meditação hoje, irmão, se encontra em Provérbios, no capítulo 3, verso de número 13, 12 a 22. Então você já deixa aberta aí sua Bíblia, Provérbios 3, 12 a 22, e vamos orar nesse momento também, pedindo ao Senhor que esteja abençoando a nossa vida, mas também as nossas crianças não vão sair. Deus, obrigado, ó Pai, por podermos, ó Deus, aqui louvar e exaltar teu santo nome, mas também, Pai, clamamos ao Senhor nesse momento que venha nos abençoar, edifica a nossa vida, Pai, fala, Deus, ao nosso coração, abençoe, Deus, também as nossas crianças, Pai, que vão descer, ó Deus, para ouvir a tua palavra, que o Senhor esteja, Deus, já desde antemão, Deus, preparando seus corações para que elas ouçam, entendam e possam também amar, ó Deus, os teus caminhos. Nós, Deus, damos graças por tudo e assim, Pai, oramos em gratidão a Ti, Pai, crendo, Deus, que o Senhor, Deus, já tem, ó Deus, abençoado a nossa vida nesse culto até aqui e continuará falando também ao nosso coração, em nome de Jesus que oramos. Amém. Querido, abra sua Bíblia então, Provérbios capítulo 3, as crianças vão poder descer, tá? Enquanto as crianças descem, nós vamos meditar na palavra no versículo de número 12, irmãos, em diante. E vamos até o versículo de número 22, Provérbios capítulo 3. Abra aí sua Bíblia. Amém? Perdão, irmãos, eu falei errado, é 13, tá? A partir do 13, 13 a 22. Diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está nas tua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que o retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Meus irmãos, hoje nós estamos diante de um texto, chama-nos atenção, mais uma vez, a relação de parentesco aqui, né, do filho recebendo a instrução do pai. Mais uma vez é dito no versículo 21, chamando a atenção para a gente que ainda continua aquelas exortações de um pai ao filho, assim clamando a Deus que possa abençoar e dar-lhe sabedoria. Mas para a gente começar, deixa eu compartilhar com os irmãos uma história que talvez você até possa ter já ouvido, mas chama-se Os Três Conselhos. E conta que, certa vez, um casal jovem, recém-casado, vivia numa região agrícola e então adquiriram um sítio, mas viviam em extrema pobreza. E eles, recém-casados, um dia, o marido chega para a mulher e diz o seguinte: Olha, eu vou sair, vou para uma terra bem distante. E nesse local eu vou trabalhar arduamente. E assim, à medida que eu for trabalhar, eu vou juntando um recurso e eu só peço você que, enquanto eu estiver fora, você me aguarde e seja fiel a mim. E ali aquele casal, irmãos, fez um compromisso. Aquele jovem homem saiu e foi, e andou muitos dias a pé. E naquele andar, ele, de repente, num momento, ele encontrou um fazendeiro, e esse fazendeiro, ele estava justamente precisando de alguém que pudesse trabalhar para ele naquela fazenda. Então, o acordo que aquele jovem firmou com aquele senhor, aquele fazendeiro, foi o seguinte: olha, eu vou trabalhar para o senhor e o nosso compromisso, o nosso acordo será o seguinte: no período que eu estiver aqui, o senhor não me pagará. O senhor vai juntar todo o dinheiro e o dia que eu resolver sair, ir embora, o senhor me dará
todo o dinheiro, todo o pagamento de uma vez. E assim, irmãos, aquele patrão aceitou o acordo, né, aquele fazendeiro, e o jovem começou então a trabalhar. E ali, quando tudo passou alguns anos, na verdade, 20 anos se passaram, e aquele homem estava ali trabalhando, juntando recursos para voltar para casa. E ali, sem férias, sem descanso, buscando os recursos. Depois de 20 anos, então, ele chega para o patrão e diz: Olha, chegou o momento, eu agora vou voltar para minha casa, eu peço que você me dê o meu dinheiro. Então o patrão deu para ele uma escolha. Ele disse o seguinte: ah, tudo bem, afinal, fizemos um pacto e vou cumpri-lo, só que antes quero te fazer uma proposta. Tudo bem? Eu lhe dou todo o seu dinheiro e você vai embora, ou lhe dou 3 conselhos e não lhe dou dinheiro e você vai embora. Se eu lhe der o dinheiro, eu não lhe dou os conselhos. Se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Vá para o seu quarto, pense e depois me responda mais tarde. Então, depois de 2 dias, aquele jovem homem resolveu eh, procurar o seu patrão, agora não tão jovem, né, 20 anos depois. E ele disse o seguinte: Olha, eu quero os 3 conselhos. Eu quero os 3 conselhos. E o patrão então deu 3 conselhos para aquele homem. O primeiro deles é: nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a tua vida. O segundo conselho foi: nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser mortal. E o terceiro conselho foi: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Após dar os 3 conselhos, irmãos, o patrão disse ao rapaz: Ó, já que você vai, eu estou te dando aqui 3 pães. E esses 3 pães, 2 é para você comer durante a sua viagem de volta. E o terceiro pão é para que você possa, assim que encontrar a sua esposa, poder ter uma refeição com ela. Então, após o primeiro dia de viagem, ele encontrou um andarilho, que cumprimentou e lhe perguntou o seguinte: Olha, para onde o senhor vai? Ele respondeu o seguinte: Olha, eu vou para um lugar muito distante, que fica a mais de 20 dias de caminhada por essa estrada aqui. O andarilho disse assim: Ah, rapaz, esse caminho é muito longo. Eu conheço um outro atalho que ele é 10 vezes melhor do que esse. Você vai chegar em poucos dias. O rapaz então começou a seguir por esse caminho. Só que ele lembrou do primeiro conselho do seu patrão. E o primeiro conselho que ele lembrou que não deveria andar por caminhos desconhecidos, ele resolveu voltar e voltar ao caminho normal. Depois dias passados, ele ainda, andando pelo caminho, ele descobriu que naquele local era um local onde as pessoas sofreram várias emboscadas. Depois, irmãos, ele foi andando e chegou numa hospedaria. E muito cansado, depois de vários dias andando na estrada, dormindo ao relento, ele resolveu repousar ali naquela hospedaria para poder passar uma noite mais tranquila e renovar suas forças. Então ele pagou a diária, após tomar um banho, ele deitou na cama. De madrugada, ele acordou assustado com um grito terrível. Levantou, deu um salto da cama, chegou à porta e já ia abrir a porta, mas ele lembrou do terceiro conselho. Não, o segundo conselho, não seja, tá atento, não seja curioso. Ele então voltou para a cama, deitou e dormiu. No outro dia, ele levantou, desceu e foi tomar o seu café da manhã. E ali, a pessoa que estava o servindo disse o seguinte: Olha, o senhor não ouviu nenhum barulho, nenhum grito de madrugada? Ele falou assim: Ouvi, mas eu resolvi deitar na minha cama e deixar. Ele disse o seguinte: Olha, você é a primeira pessoa que não foi morta nessa pousada, porque o meu filho, ele é um doente e toda vez que ele fica enfurecido, ele sai, todo mundo que põe a cabeça para fora, ele mata. Irmãos, ele então continuou seguindo o seu caminho. Ele despediu daquele homem e foi embora. E seguindo o seu caminho, ele, quando chega perto da casa, depois de alguns dias, ele, olhando assim, viu ao longe a fumaça, né, da chaminé da sua casa. Andou e logo ali no meio dos arbustos conseguiu ver a sua esposa.
e ela estava ali, né, bela como ele ainda lembrava, só que de repente, em um momento, ele percebeu que no meio das pernas dela havia um homem. Ele achou aquilo estranho, ficou indignado e disse: "Olha, a única coisa que eu pedi para ela é que ela fosse fiel e me aguardasse". E ele então lembrou do terceiro conselho: não se precipite. Ele então resolveu passar a noite ali, e a raiva que ele estava era de chegar ali naquele momento, tirar a vida dos dois. No outro dia, ele pensou melhor e disse o seguinte: eu vou voltar para o meu patrão, vou pedir ele que me readmita no meu trabalho e vou viver a minha vida lá. E ele foi e tomou uma decisão: olha, mas antes eu vou falar com ela que eu fui fiel a ela aos 20 anos e que eu estou muito entristecido por ela não ter sido fiel. E quando ele bateu na porta, e quando ele já ia para falar, a mulher pulou no pescoço dele, chorando, e não deixava ele falar, não deixava ele falar, até que ele conseguiu empurrar ela, e ele disse o seguinte para ela: "Olha, eu fui fiel a você há 20 anos e você me traiu". Aí ela explicou: "Não, esse aqui é o nosso filho, porque quando você saiu daqui, eu estava grávida, mas não sabia. Então hoje o seu filho tem 20 anos, exatamente 20 anos". E então, irmãos, aquela família entrou com alegria para dentro da casa. Pegaram o pão que sobrou da viagem, o terceiro pão. Quando eles partem o pão, estava ali dentro todo o dinheiro que aquele homem deveria ter recebido durante os 20 anos. Meus irmãos, a história que eu acabei de compartilhar com você, ela chama atenção para a gente e faz sentido quando olhamos para o livro de Provérbios. Sabedoria é isso. Sabedoria, irmãos, é entender que às vezes ela vale mais que a prata e o ouro, e muitas vezes ela é mais valiosa que isso, mas é ela também que nos possibilita ter também prata e ouro. E é parecida também com o resultado quando Salomão alcançou o que um homem poderia desejar, mas clamando a Deus que lhe desse sabedoria. A sabedoria, irmãos, não é algo que podemos descartar, pelo contrário, ela é a fonte de tudo o que o homem busca nessa vida. Então, continuamos, irmãos, na nossa saga dentro do livro, onde nós podemos observar que sabedoria e conhecimento são coisas valiosas e também são grande fonte de felicidade. O versículo 13 ele diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então a sabedoria, irmãos, deve ser encontrada a todo tempo e buscada. Nós precisamos entender que ela é claramente um tesouro. Hoje, irmãos, eu compartilho com você aqui o texto que muitas vezes nós esquecemos de entender, que na sabedoria de Deus nós somos enriquecidos de uma forma especial. Mas me permita também compartilhar um trecho antes de um livro chamado O Segredo da Felicidade, escrito por Billy Graham. Billy Graham diz o seguinte em um determinado trecho desse livro: quanto mais gozamos dos prazeres mundanos, nos sentimos menos satisfeitos e contentes com a vida. Somos como o mar inquieto, encontrando precária paz aqui, quase nenhuma paz ali, e nada nos parece permanecer satisfatório. E assim, continua a nossa busca. Os homens matam, mentem, escarmoteiam, roubam, lutam para satisfazer a sua ânsia de poder, de prazer, de riquezas. Pensam que dessa forma alcançarão para si e para a sociedade que vive paz, segurança, contentamento e felicidade. Não obstante, em nosso íntimo, uma pequena voz continua a nos dizer: não fomos criados para isso, mas para coisas melhores. Trazemos dentro de nós uma percepção misteriosa de que existe em algum lugar a fonte dessa felicidade que torna a vida digna de ser vivida. E avançamos dizendo a nós mesmos que em algum lugar e num certo dia toparemos com esse segredo. Às vezes nos parece que já encontramos, mas se trata de uma ilusão. E continuamos decepcionados, confusos, perplexos e infelizes. Pensando no livro que Billy Graham chama atenção, irmãos, se você crê que foi criado para coisas maiores, preste atenção e veja o que eu queria compartilhar com você nessa noite, que a sabedoria e o conhecimento são grande fonte de felicidade. A sabedoria
e o conhecimento são grande fonte de felicidade. Irmãos, o versículo de número 14 e 15, nós observamos que a sabedoria e o conhecimento são fonte de valor inestimável. Eu queria que você estivesse relendo comigo o verso 14 e 15. Verso 14 e 15. Vamos ler juntos. Porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Ai, moço. Melhor que prata e ouro, versículo 14 diz. Irmãos, os rendimentos que ela produz para a vida, o texto chama a atenção para a gente que são incomparáveis para o homem. Em Provérbios 23, versículo 23, irmãos, nos diz o seguinte: compra a verdade e não há vendas, compra a sabedoria e a instrução e o entendimento. Lógico que ele não está chamando a atenção para a gente que essas coisas são compradas. Sabedoria não é comprada. O que ele está chamando a atenção para a gente é que tem um custo para a sabedoria. Para que nós possamos adquirir sabedoria e conhecimento, irmãos, precisa de dedicação, precisa de entrega, de busca, e nós sabemos muito bem que toda sabedoria, nós vimos nas mensagens anteriores, vem do alto. Então precisa ser, sim, um investimento, mas também, se é preciso investir, o que ele está chamando a eu e você investir é no nosso tempo. No versículo 15, irmãos, ele diz que ela é preciosa, nada se compara ao valor que a sabedoria e a instrução pode nos dar, irmãos, porque esse valor é inestimável. E talvez nenhum trecho das Escrituras deixam mais claro isso do que o que Jó vai dizer lá no capítulo 28, versículo 12 a 20. Como é um texto maior, eu queria que você abrisse comigo. Jó 28, verso 12 a 20. Depois você volta aí no texto de Provérbios, capítulo 3. Mas abra a sua Bíblia em Jó 28, versos de 12 a 20. Jó é claramente um homem instruído em sabedoria. E relata aqui para a gente, descreve, irmãos, o valor dessa sabedoria de forma maravilhosa. Então, compartilhando com você, observe o versículo de número 12 em diante. Jó 28, versículo 22 a 20. Então, 12 a 20. E lembrando, irmãos, que isso aqui é sabedoria também. Jó é um homem sábio, justo e vive diante de Deus em todo o tempo em sabedoria. Então, compare o que é claramente um homem que sabe o que é sabedoria. O versículo 12 fala: mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Olha, perceba uma coisa, ele está dizendo, olha, o homem não sabe, mas ele diz o seguinte, olha, ela não se encontra na terra dos viventes. Ele está lembrando que a sabedoria não é deste mundo. E ele continua dizendo no versículo 14, olha, o abismo diz, ela não está em mim. Ele continua, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata de câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que as pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Então, irmão, se você continuar lendo, ele vai continuar descrevendo a sabedoria. E o que ele está dizendo para a gente é que Deus é a fonte da sabedoria. E ele descreve esse valor comparando as riquezas do seu tempo. Ele fala do ouro, ele fala do ouro de Ofir, né? Muito conhecido nas Escrituras como sendo algo valioso, né? E ele fala das pedras preciosas conhecidas aqui, chamando a atenção que o valor da sabedoria
sabedoria é inestimável, irmãos. Então nós precisamos entender que o que Deus tem colocado diante de nós, posto diante de nós, segundo a palavra nos deixa bem claro, é uma sabedoria que é o maior tesouro que o homem pode alcançar. Ela é claramente algo que não vem deste mundo, ela não pode ser encontrada em abismos, em lugar nenhum, mas ela é algo que vem do alto céu. Então, Provérbios aqui parece que está claramente, talvez citando até e lembrando das palavras, lembrando que Jó é provavelmente o primeiro patriarca. O livro de Jó é um dos livros mais antigos das Escrituras, onde a sabedoria já é contemplada por esse homem. Esse homem é um homem tão sábio quanto outros que viveram aos pés de Cristo Jesus. E nós então somos chamados a viver nessa sabedoria. Mas também, irmãos, quando olhamos para o texto que nós lemos, nós podemos observar que o valor dessa sabedoria é inestimável, mas também ela dá vida longa. Olha só, e vida feliz. Versículo 16 e 18 do texto lá de Provérbios, ele vai descrever essa vida longa e feliz. Olha só, versículo 16 até o versículo de número 18, e você vai reler comigo também. Ele diz assim, olha, voltou lá, Provérbios 3, versículo 18, 16 a 18, diz assim: alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para que alcançam, e felizes são todos os que... Amém. Então, irmãos, o texto chama atenção para a gente que a sabedoria agora é vista como aquilo que pode prolongar a nossa vida. E assim, a sabedoria é descrita como uma relação tão importante que Jameson ele vai dizer que ela é o seguinte: a sabedoria é descrita como uma virgem real ou rainha com as duas mãos cheias de dádivas. Em sua mão direita, a mais importante, está a longevidade, a principal das bênçãos terrenas e uma que provavelmente, embora não expressamente, Deus prometeu ao próprio Salomão em ligação ao dom da sabedoria. Então ele está chamando a atenção, irmãos, que com certeza a maior dádiva da sabedoria é vida longa. Né? Isso é verdade. Irmãos, eu tenho certeza que os maiores, os melhores e os mais ricos homens do mundo, se eles pudessem comprar alguma coisa, era com certeza tempo. E Deus está chamando a atenção que sabedoria prolonga a vida, mas também sabedoria traz vida feliz. E assim, 1 Reis capítulo 3, versículo 12 e 13, nós temos justamente ali Salomão sendo descrito, quando ele diz o seguinte: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ele lembra então que Salomão, no meio da sua oração, no meio do seu pedido a Deus, Deus o responde, dando a ele sabedoria, mas ele destaca aqui que a sabedoria é algo que provavelmente caminhou com outras bênçãos, e ela trouxe também consigo longevidade e vida feliz. E assim, irmãos, o versículo 17, nós observamos que ele nos faz a entender que há um caminho. Olha, versículo 17, os seus caminhos são caminhos deliciosos, tanto o caminho como o fim, aqui o caminho leva, e ela leva a paz. Olha, o versículo diz, todas as suas veredas são paz, e o texto chama a atenção, então, irmãos, que uma vida de sabedoria é uma vida onde nós encontramos aquilo que o homem mais busca, vida longa, e essa vida longa, com certeza, caminhando pelos caminhos do Senhor, nós temos aqui caminhos deliciosos, veredas de paz, vida feliz, né? Vida feliz. Irmãos, o que nós mais vemos no mundo hoje, as pessoas mais desejam arduamente é a felicidade, mas nunca observam que a felicidade vem sempre acompanhada de uma paz. E essa paz é a paz que Cristo, somente Ele, pode dar. E assim, acham que por guerra vão encontrar felicidade, e acham que por batalhas e lutas essa felicidade virá.
pisando e, irmãos, desfazendo das pessoas, e assim acham que vão encontrar. Há muitos caminhos agradáveis no mundo, irmãos, mas não seguros. Outros são seguros, mas não agradáveis. O que Deus está oferecendo para a gente é um que tem os dois. Ele é seguro e ele é claramente agradável. No versículo 18, ele nos fala de uma árvore da vida. Ele lembra aqui e usa esse termo que a gente só vai encontrar. Olha, preste atenção, interessante. A gente só vai encontrar em Gênesis, capítulo 2 e 3, falando da árvore da vida. Era uma segunda árvore que havia lá, né? E vemos aqui em Provérbios, no capítulo 11, no 13 e no 15, além do texto aqui. E depois essa árvore da vida só é citada de novo lá em Apocalipse, no capítulo 2, 7 e 22, 2. O que eu quero chamar a atenção para a gente? Aquelas duas árvores que havia no jardim, uma era a árvore da vida, e o texto mesmo já diz, ela trazia vida. Ela era a árvore que tinha vida. E a do conhecimento do bem e do mal trouxe o quê? Morte. Então perceba, o que Deus colocou lá diante de Adão e Eva foram vida e morte. Aquelas árvores significam justamente isso. E o que Deus faz depois é tirar aquela árvore da vida, porque não pode se encontrar vida em meio à morte. Não pode. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal matou. O que Deus está chamando a atenção agora é que há uma outra sabedoria. E ele diz, no dia em que dela comeres, lá foi dito, né? Certamente morrerás. Mas aqui o Senhor está chamando a atenção que claramente o que Deus tem proposto para nós é justamente a árvore da vida. Uma vida que ela tem uma mudança completa, onde a tristeza do pecado abandona a nossa trajetória, e nós vivemos agora em alegria, porque o Senhor nos trouxe felicidade. A árvore da vida é a árvore que o texto chama atenção, que aponta para aquela felicidade, para aquela escolha certa que os homens lá, Adão e Eva, os representantes, deveriam ter feito. E assim, irmãos, nós caminhamos claramente em vida longa, vida feliz, quando nós entendemos, irmãos, que o caminho que Cristo nos propõe é um caminho de conhecimento, e essa sabedoria, ela desponta para nós em vida longa e feliz. Mas também o texto chama atenção para a gente, irmãos, que Deus é sabedoria. Veja, o texto chama atenção para a gente no versículo 19 e 20, que ele é a fonte. E diz o seguinte, leia comigo também. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Irmãos, quando observamos a criação, identificamos a sabedoria de Deus. O texto está chamando atenção para isso quando ele fala que quando vemos tudo, contemplamos tudo, aquele que fundou a terra, a inteligência daquele que fez todas as coisas, destaca quem é Deus. Cornélio Lápide, irmãos, ele diz o seguinte: não se admire que eu tenha dito que a sabedoria segura todas as bênçãos, como longevidade e riqueza. Porque ela tem feito coisas muito maiores do que essas. Foi por ela, como um dos seus atributos divinos, que Deus fundou a terra e os céus. Então, a sabedoria, ela está com o Deus da criação, e Deus também em toda a criação usou dessa sabedoria. Irmãos, mas nós somos então convidados a olhar além. A sabedoria fundou a terra e não apenas um conceito. Entende? Ela não é só um conceito, a sabedoria não é um pensamento, mas a sabedoria ela se manifesta nas Escrituras. Quando abrimos a palavra de Deus, irmãos, o que nós encontramos em todas as suas páginas são sabedoria. E quando nós olhamos para a sabedoria, nós precisamos lembrar para quem ela é e claramente para quem ela aponta. Quando vamos em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo vai dizer aos Colossos o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. No versículo de número 17 ele diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele
tudo subsiste. João ainda, irmãos, o evangelista no seu evangelho, ele começa no capítulo 1, versículo 1 e 3, dizendo, no capítulo 1 ele diz, no princípio era o verbo, e ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando falamos de um Deus que tem sabedoria e conhecimento, nós precisamos entender que isso é parte desse Deus, e tudo que ele fez sabedoria. Então, meus irmãos, sabedoria de Provérbios 3 é o próprio Logos, o Criador, é Cristo Jesus, é o Cristo que estava lá no início, é o Cristo que para tudo é feito por Ele, para Ele e nele. Então é nisso que nós precisamos compreender, irmãos. Cristo está em todo momento como reflexo daquilo que é claramente a perfeição da sabedoria, porque Ele andou nesse mundo, Ele refletiu a verdadeira sabedoria do Pai. E Ele é, então, a expressão maior. Significa, irmãos, que a chave para decifrar o sentido da vida está na cruz, está naquele que andou sobre essa terra e viveu nessa terra em sabedoria, e em sabedoria entregou sua vida, para que nós também pudéssemos hoje gozar da sabedoria divina, que transforma a nossa vida, que muda o nosso coração. Tudo é dele, tudo é para ele, e dele vem todas as coisas sobre nós. Herman Bavinck, irmãos, teólogo reformado, ele diz o seguinte: o mundo criado é um espelho da sabedoria de Deus. Mas em Cristo, essa sabedoria se tornou visível em carne e osso para nos salvar. A sabedoria de Deus, a sua graça no que nos alcança, irmãos, planejou tudo. Tudo, até mesmo a redenção. Tudo, até mesmo a salvação. Deus se entregou por nós. Então, chegamos aqui, irmãos, entendendo que a sabedoria e o conhecimento são grande fonte de felicidade. E essa fonte de felicidade, irmãos, é porque ela nos conduz ao Criador. Ela nos conduz a um Criador que também na cruz entregou sua vida. E hoje, irmãos, a nossa oração precisa ser a mesma oração que Salomão fez. A oração de Salomão foi: Senhor, dá-me sabedoria. O pedido que nós precisamos fazer para o Senhor é mais sabedoria, é mais de Cristo, é Cristo sendo manifestado na nossa vida. Irmãos, o mundo moderno, ele não oferece atalhos que levem à alegria e à felicidade, porque esses são claramente caminhos de morte. Mas o que Deus nos oferece é um caminho único, sem atalhos, que nos leva à verdadeira alegria e felicidade. Lembrando que Billy Graham, ele disse lá no livro, no texto, que o que o mundo é um mar inquieto, encontrando precária paz aqui e ali. Então, o que você pode fazer é viver neste mundo, encontrando pequenos vestígios de paz por aí, de felicidade, e alguns momentos de alegria, bem rápidos, bem passageiros. Mas o que Cristo oferece para a gente é algo maior. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela chama atenção. No versículo 21 e 22, ele diz para a gente: Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão a vida para a tua alma e adorno ao seu pescoço. Irmãos, como guardamos essa sabedoria hoje? Como nós guardamos? Fixando, irmãos, os nossos olhos em Jesus. Fixando nossos olhos naquele que é a vida. No Éden era a árvore. Aqui, para nós hoje, é Cristo. Porque Cristo, lá no Calvário, entregou para que nós pudéssemos deixar de viver nesse mundo de dor, para um dia poder viver no mundo de vida, onde tudo será vida, onde tudo será alegria e felicidade. Na cruz, irmãos, o que parece loucura para os homens revelou ser a maior dádiva que o mundo já viu. Cristo é sabedoria. E ali Jesus sofreu para que nós pudéssemos ter paz. Se você busca a verdadeira felicidade, não gaste seus dias. Você pode estar procurando ela e pode ter encontrado ela em pequenos porções aí por esse mundo, mas ela nunca será perfeita e verdadeira e completa
como nós vamos encontrar Jesus. Eu queria que você tivesse nesse momento curvando a sua cabeça, porque os caminhos deliciosos, como o texto fala, é um caminho que somente nós encontramos em Cristo Jesus. Os caminhos que levam à vida eterna é os caminhos que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor possa aplicar isso no seu coração e eu queria orar por você nesse momento. Pai, nós damos graças, Deus, e rendemos ao Senhor louvor. Pai, porque o Senhor é aquele que prepara para nós um caminho, o caminho da sabedoria e do conhecimento. E Deus, nesse momento, Pai, nós clamamos ao Senhor. Visita a nossa vida, Pai. Dá-nos sabedoria, Deus. Enche-nos, ó Pai. Ó Deus, assim como cantamos, ó Deus, em um dos nossos hinos, Senhor, mais de Cristo eu quero ter. Ó Deus, dá-nos mais do Senhor, mais de Cristo, da sabedoria plena, verdadeira, para que nós possamos viver em vida feliz. Ó Deus, porque com Cristo é céu aonde formos. Com Cristo é alegria perene. Ó Deus, abençoa, Pai. Se tem, ó Deus, alguém aqui que não tem vivido, Deus, os caminhos de felicidade, que não tem visto a sabedoria como fonte de longevidade e alegria perene, que o Senhor Deus possa abençoar, Deus. O Senhor possa, Pai, mostrar e se revelar também como aquele Deus que derrama conhecimento e sabedoria sobre nós, para que nós possamos, ó Deus, também viver em sabedoria plena nesse mundo. Livra-nos, ó Deus, dos maus caminhos, Pai. E assim, Deus, como aqueles conselhos, ó Pai, que vimos na história, o Senhor Deus possa ser o nosso fiel e verdadeiro conselheiro nessa vida. Sempre nos dando, Deus, os melhores caminhos. Abençoa, Deus, tua igreja, a cada um, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.